Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, um dia especial, eu estou fazendo este momento de oração que geralmente eu costumo fazer meio que atemporal e mesmo, né, em relação ao que eu cito, eu tento ser assim mais genérico, mas desta vez eu estou pedindo algumas coisas, pedidos esses, nada mais, nada menos do que de misericórdia, amparo, proteção, mas especificamente para três pessoas. Em primeiro lugar, vou pedir para um grande amigo meu, Renato Junges, que amanhã de manhã se submeterá à última cirurgia para uma correção na região da coluna. Cirurgias são sempre delicadas, na coluna são mais delicadas ainda. Ele está em boas mãos, com bons médicos e tem tudo para correr bem. No entanto, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então, nada mais peço que o amparo e a proteção de Deus, em primeiro lugar, de Jesus, nosso irmão maior, e dos bons espíritos, e que, se for da vontade do nosso Pai, que tudo corra como deve correr, tudo corra bem. Em segundo lugar, segundo e terceiro lugares, no mesmo patamar, peço pela minha enteada Laura Rodrigues Guerreiro, peço para que os bons espíritos a amparem, hoje e sempre, mas que nenhum tipo de... Mas peço, Senhor, pela minha enteada também, para que nenhum tipo de obsessão, nenhum tipo de perturbação, nenhum tipo de problema espiritual se recaia sobre ela nesses tempos difíceis de pré-adolescência. Que tudo corra bem, que a família do pai dela, que ela se dê bem, que com o pai dela ela mantenha o bom relacionamento, mas que seja tudo com a proteção e o amparo dos melhores espíritos, com a proteção do anjo da guarda dela, com a proteção daqueles que a querem bem, que a nossa prece, que a nossa união, que a nossa oração sirva como redoma para qualquer tipo de perturbação, Senhor, para qualquer tipo de problema, para qualquer tipo de espíritos mal intencionados, e mesmo aqueles bem intencionados mais confusos, que não conhecem a verdade e que não querem conhecer. Senhor, é delicado o pedido, mas eu peço, proteja a Laurinha. Em nome de Deus. Peço também, Senhor, a proteção para o meu filho, Abel. Meu filho, que vive com a mãe, que ele seja amparado pelos melhores espíritos, pelo anjinho da guarda dele, por Deus que nos escuta sempre, por Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. Que nenhum tipo de perturbação recaia sobre ele. Agradeço, Senhor, pela índole dele, agradeço por tudo o que ele representa na minha vida. Por isso, peço ajuda e amparo e proteção para o Renato, a Laura, o mesmo peço, Senhor, pelo Abel. Portanto, dita essa oração específica, iniciarei com o Pai Nosso.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o poder, a honra e a glória, para todos sempre, que assim seja. Aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, obra importantíssima de Kardec. Ao acaso, temos aqui o item número 10 do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus, capítulo 11, versículos de 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia ser, a rigor, interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado pela força. O que significa essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar em vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Jó, capítulo 14, versículos de 10 a 14, segundo a tradução de Sassi. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele?
Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias do meu combate até que chegue minha transformação. Tradução protestante: e quando o homem está morto, sempre vive. Findando-se os dias da minha vida terrestre, esperarei porque a ela voltarei novamente. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar de regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Jó quer falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Jó parece colocar-se após a morte, num intervalo que separa uma existência de outra, e lhe dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos, quando dos efeitos se quer remontar às causas. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e ainda todas as injustiças aparentes da vida. Para o desenvolvimento do dogma da reencarnação, ver o Livro dos Espíritos nos capítulos 4 e 5, O que é Espiritismo, e capítulo 2, ambos de Allan Kardec. A pluralidade das existências, de Pesani, nota do tradutor. A palavra dogma figura aqui em sentido racional e não fideísta, como princípio e não como dogma de fé. O espiritismo não é dogmático no sentido religioso da palavra, mas tem princípios fundamentais e, filosoficamente, são chamados dogmas. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas dos evangelhos são ininteligíveis e, por isso, tem dado motivo a interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhe o verdadeiro sentido. Assim, pedimos amparo e a proteção, Senhor, para esses espíritos que têm sondado este apartamento e o encaminhamento deles para as escolas, para os hospitais, se for o caso.
permitindo que o Abel, que a Elaine e que a Laura saiamos incólumes. Agradecemos pelo momento de estudo e oração e encerramos esta prece. Assim seja.